Ser pensante, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo no meu canal de YouTube, vídeos onde eu faço análises de posicionamento e da estratégia de diferenciação que outras pessoas utilizam nos seus negócios, especial pessoas que vendem a si mesmo na internet, que nem eu faço aqui. Então eu pego basicamente outras pessoas que produzem conteúdo, outras pessoas que ensinam alguma coisa aos outros, pessoas que vendem serviços e são muito interessantes, muito diferentes, são líderes nos seus nichos ou pessoas que se destacam de alguma forma. Eu explico para vocês a estratégia de diferenciação radical dessas pessoas, como elas se posicionaram no mercado, como elas se posicionam, o que elas fazem de bom, o que às vezes elas não fazem de tão bom assim, e desconstruo tudo isso para que você possa aplicar no seu próprio negócio, no seu contexto. A gente já fez algumas análises, estamos indo para mais uma aqui, e hoje eu vou falar de uma pessoa que talvez você não conheça, apesar dela ser uma pessoa que em números é muito grande. Porém, muita gente é muito grande na internet atualmente e talvez você não conheça ela. Eu vou falar um pouco da Luana Carolina. Quem é Luana Carolina? Se você nunca ouviu falar desse ser humano na sua vida, Luana Carolina é uma produtora de conteúdo, é por isso que eu trouxe ela hoje aqui. Eu categorizaria ela como uma produtora de conteúdo antes de qualquer outra coisa, que conseguiu, ao longo de anos de trabalho, construir um negócio muito grande, muito sólido e uma marca muito sólida no mercado por meio deste conteúdo, por meio dela. Ela, ao contrário de tanta gente, ela nunca quis ensinar uma profissão para alguma outra pessoa, ou ela era uma profissional de uma área e aí agora ela vai ensinar outras pessoas o que ela aprendeu, sejam outros profissionais, sejam pessoas que querem se tornar aqueles profissionais, ou seja, coisas que ela poderia ter entregar para outras pessoas comuns, mas que ela aprendeu na profissão dela, porque na verdade a Luana construiu um negócio muito grande, basicamente produzindo conteúdo na internet sobre produtividade, principalmente, é o que ela é mais conhecida por. Atualmente, um pouco de marketing digital, eu vou explicar um pouco disso depois, como isso se encaixa na estratégia dela, será que isso faz sentido mesmo, na minha visão? E ela conseguiu, assim, ter resultados realmente muito impressionantes. A Luana é muito nova, eu acredito que isso é uma das coisas que mais chama atenção nela. Se eu não me engano, tá? Eu procurei bastante antes de gravar o vídeo, eu não achei essa informação, mas eu acho que a Luana Carolina tem 24 anos. Ou 25 no máximo, por aí. Ela tem por aí. Ela é 20 e pouquinhos anos, ela não está perto dos 30, isso eu tenho certeza absoluta. E ela já tem não apenas um negócio muito bem sucedido no digital, mas ela também é sócia fundadora da Studies. Studies é uma marca de cadernos inteligentes que ela fundou. Foi o que fez ela, na verdade, se tornar tão conhecida e crescer, etc. Eu vou explicar um pouco disso. O foco desse vídeo não é a Studies em si. Daria para fazer só um vídeo só sobre a Studies, porque é uma marca muito interessante, muito diferente também no mercado de papelaria. Quero falar mais da estratégia que a Luana utiliza na marca pessoal dela e como ela foi mudando ao longo do tempo. E é isso, aí a Luana tem 1 milhão de seguidores no Instagram, 1 milhão de seguidores no YouTube, tem muitos infoprodutos, vende muito, e é uma pessoa que realmente chama muita atenção, e eu acredito que ela chama muita atenção justamente porque ela se bate o olho nela, é difícil às vezes de entender o que ela faz de tão diferente que outras pessoas não fazem, ou coisa assim. E meio que é um conjunto da obra, não tem uma coisa ultra específica na minha visão que faz a Luana funcionar, e sim um pequeno conjunto de várias coisinhas que tornam ela muito diferente, muito interessante. Então, sem mais delongas, vamos fazer como eu normalmente faço nas análises, fazer uma pequena apresentação do especialista da análise da semana. Então, esta é a Luana Carolina. 1 milhão e 100 mil seguidores no Instagram. É gente pra cacete seguindo ela. Eu imagino a DM dela, a loucura que deve ser. Então temos Luana. Vocês percebem que quando eu digo ela é muito nova, ela é muito nova. É uma coisa que talvez já chame atenção nela, é um pouco da postura, do olhar e do jeito que ela né, a imagem dela visualmente falando, isso a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre como isso mudou ao longo do tempo e como isso daí de fato fortaleceu o posicionamento dela que ela queria vender para as pessoas e como isso foi transformando a marca dela e como consequência o negócio dela, essa questão da imagem. Mas é basicamente isso. O Instagram dela, ela é uma pessoa que produz muito vídeo, então ela é uma pessoa de ela fala muito bem, ela tem uma oratória muito boa. Eu gostaria de ter um vigésimo da oratória dela, porque eu devo parecer um nerdental. Eu acho que eu falei até errado a palavra agora. Eu devo parecer um homem das cavernas falando aqui com você nesse vídeo. E ela fala de um jeito que você fala: Meu Deus do céu, eu vou deletar meu Instagram, meu YouTube e vou viver de vender miçanga na praia, porque eu deveria estar fazendo outra coisa na minha vida.
Mas esse é o Instagram da Luana, muito lifestyle, como vocês devem ter percebido. Vamos explicar um pouquinho disso também. Pouco conteúdo técnico, tem um pouquinho sim aqui e ali. Eu acredito que isso é muito pela estratégia dela de infoprodutos atualmente. Durante muito tempo, eu já acompanho a Luana faz um tempo, não tinha nada de conteúdo técnico no feed. Não é que ela não produzia conteúdo bom. E, novamente, vamos falar disso. Aí entra no YouTube. YouTube foi onde a Luana cresceu, basicamente. É onde ela se tornou conhecida. Se eu não me engano, a Luana, eu não acompanho ela há tantos anos assim, mas eu comecei a acompanhar, sei lá, desde 2020, 2021, faz uns anos já. E eu sei que ela tá no YouTube há muito tempo, então se você vem aqui no mais antigo, primeiro vídeo dela, 9 anos atrás, make-up delineador de gatinho com Luana Carolina. Cara, é maravilhoso, é muito legal ver esse tipo de documentação de quem produz conteúdo na internet há muito tempo, porque você vê, bicho, não tem resposta fácil para a pergunta, como eu posso querer ser um negócio muito grande usando o digital? Produza conteúdo que nem um psicopata durante 9 anos, que nem ela, que spoiler, a chance de você dar certo é muito maior, tá? Então, essa Luana mudou muita coisa, como vocês devem estar vendo. Começou com umas coisas, eu acredito que aquilo ela estava sinceramente, me parece ser ensino médio, então justificável. E era conteúdo sobre a vida dela, e ela entrou no nicho de estudos, e é por isso que a Luana criou a Studies, porque ela se tornou conhecida por falar de estudos e de como estudar melhor, como organizar, bullet. E aí vira um pouco daquela coisa que é uma mistura entre produtividade e estilo de vida de estudos. Tem muito disso, principalmente para a molecada dos seus 18, 17, 16 anos, que era o público da Luana aqui. Aqui você está falando com gente de 17, 16 anos. É claro que ela, desde o início, como eu falei, chama a atenção porque ela não tem cara de menina, né? Isso é uma coisa muito importante, assim, ela tem 20, sei lá, 24 anos, talvez. Só que ela não tem cara de 24 anos e quando você escuta ela falar, ela realmente não parece, que ela parece muito mais velha e não no sentido ruim da palavra, tá? Mas no sentido madura, e eu acredito que isso é desde o início. Mas era isso, o conteúdo da Luana durante muitos anos, como vocês podem ver, tem muito vídeo disso aqui, era sobre estudos. E aí ela formou, eu sei disso, dessa história, ela criou a Studies. Studies eu vou passar rapidinho, só para dar uma contextualizada no vídeo. E é basicamente essa marca onde ela criou eu acredito eu que por necessidade dela, honestamente, é um dos melhores jeitos de você criar um bom produto, olhe para onde você está com dor e que ninguém está sabendo resolver bem o seu problema e crie um produto para aquilo que talvez você descubra que existam mais pessoas querendo aquilo. Spoiler, no caso dela, existiam muitas pessoas, porque eu sei que isso aqui vende bastante. É uma marca de papelaria é um setor difícil, é complexo, é produto físico, tem um milhão de questões aqui. Até entendo caso ela tenha decidido mudar a estratégia do negócio para focar mais no infoproduto do que nisso daqui, porque a margem de lucro do infoproduto é 200 vezes maior. Mas é super interessante, e aí você vê que tem toda uma questão de estética, não vou entrar aqui em muitos detalhes das studies, mas de ser a coisa produtividade, de girl boss em alguns aspectos, mas não muito feminino no sentido cor, então é mais chique a estética é mais chique, é um bom jeito de descrever, chic, como diriam os franceses, é a estética da Studies. Então, hot coffee, big plans, hard work. Então, é bem isso, é bem focado no público feminino, sempre foi. Eu tenho um caderno da Studies aqui, por sinal, recomendo bastante. É muito bom o caderno dela, realmente o produto é muito bom e ela tem umas linhas invisíveis brancas que são excelentes. Recomendo fortemente se você gosta de escrever à mão. Não precisa ser para ter essas letras maravilhosas, porque a minha letra parece um garrancho de uma criança de 5 anos. Nunca vou ter. Mas é muito legal, a Studies é muito legal. E aí ela criou. Então, assim, só para vocês entenderem que a Studies mesmo, assim, a Luana tem 2 perfis de Instagram, eu descobri isso aqui enquanto fazia minha pesquisa. Esse aqui é o perfil antigo dela. Vocês podem perceber a mudança que ela teve na vida dela. Eu acho que essa última foto aqui é de 2020, pelo que eu estava olhando, é isso. Então, ó, querem ver fotos blogueiras nesse perfil aqui? Isso é de 2020. Ela devia ter 18 anos de idade ali. Talvez, 18, 19 anos. Não acho que ela tinha mais. Era muito diferente ela como pessoa, ela como proposta. Eu não sei nem se ela tinha tanto uma visão de negócios nessa época. E aí começa a coisa interessante, né? Porque vocês vão vendo tudo isso aqui que eu tô mostrando da Luana. E aí o que você fala, Marcos, que loucura é essa, né? Porque a menina, ela meio que se auto-fez. E é meio que isso. E eu acho que isso é interessante trazer nesse vídeo, é por isso que eu escolhi ela propositalmente. Eu escolhi a Luana porque muita gente olha para a internet, né, para o mercado digital,
e fala: Nossa, eu quero muito fazer dinheiro com a internet. E começa a produzir conteúdo. Como a Luana começou. E eu não acredito que ela começou a produzir conteúdo pensando que quero fazer dinheiro. Não me parece ser o caso. Principalmente quando ela falava de estudos, me parecia ser: eu quero ser uma influenciadora. Que aí é uma coisa diferente e é uma coisa que fica confuso porque a Luana é um meio termo entre a expert, a tradicional expert do setor de infoprodutos, né, o especialista em uma área, e uma influenciadora, que é aquela coisa meio abstrata, meio estranha, que normalmente no Brasil e no mundo como um todo a gente associa o quê? A gente associa pessoas que vendem, que na verdade não vendem nada, elas falam delas mesmas, da vida incrível que elas têm, das viagens, das compras, da bolsa da Louis Vuitton e do apartamento dela, e de como a vida dela é incrível, maravilhosa, e das festas, e maquiagem, e coisa assim. E claro, algumas influencers de moda, principalmente, de beleza, construíram impérios, e sem exagero nessa palavra, você pega a Boca Rosa, é um bom exemplo de uma influencer que veio do nada e criou um império, literalmente, e tem várias outras. Mas a Luana é mais ou menos um misto entre esses dois universos. E ela é uma influenciadora e ao mesmo tempo ela é uma infoprodutora. Aí você pergunta, mas Marcos, todo influencer, todo infoprodutor é um influenciador? Na minha interpretação da palavra influenciador, que é influenciar alguém a fazer algo, sim. Mas não na categoria do que a gente considera como influencer, que normalmente é o que eu acabei de escrever. Estou falando de pessoas que não necessariamente produzem conteúdo, elas falam da vida delas. E meio que a Luana faz isso, só que nos últimos anos, principalmente, eu percebo que ela envergou muito mais para, olha, não, eu tô aqui para resolver problemas. E agora a gente entra na primeira coisa que eu quero falar neste vídeo, para tirar uma dúvida que muita gente tem, e eu digo muita gente porque é a dúvida que aparece em caixinha do meu Instagram, é a dúvida que eu vejo que aparece na vida de toda muita gente. Tem um negócio aqui que estava me dando urticária, porque o negócio não está alinhado. Não sei porque não está alinhado. Olha isso, tem um pixel pro lado ali, eu estou surtando aqui, porque eu tenho toque. Mas é o seguinte, existem dois tipos de negócio, tá? Na internet. Você pode dizer assim. E eu vou falar internet só para simplificar. Mas é na internet porque de fato você precisa de internet aqui para isso. Você tem negócios que eu chamo de negócios de atenção e o que eu chamo de negócios de solução. Marcos, qual é a diferença? Que loucura é essa? Isso aqui é a maior confusão que existe, tá? E talvez eu tire muito dos seus problemas agora, nesse exato segundo. E me agradeça depois com um Pix de R$ 5.000, tá? Seguinte, o que é um negócio de atenção? O negócio de atenção é um negócio onde você está monetizando a atenção das pessoas. Quem é que faz isso, Marcos? YouTuber faz isso, vou dar o exemplo mais extremo de todos. O MrBeast, que é o maior YouTuber do mundo, sei lá se ele é o maior canal, mas é o maior YouTuber do mundo, é o que ele faz isso. Como o MrBeast faz milhares ou milhões, né? Milhões de dólares, milhões, centenas de milhões de views. E ele basicamente monetiza a atenção das pessoas por meio de publicidade. É isso. Ele vende publi. Na essência é isso, ele vende publi, seja no vídeo dele, seja no AdSense do YouTube, seja em outros tipos de acordos publicitários. O que ele faz é, ele pega a atenção das pessoas, atenção, ou seja, a capacidade cognitiva do ser humaninho que está prestando atenção em algo, e ele monetiza essa atenção, porque ele segura a pessoa por meio de entretenimento. Negócios de atenção tendem a entrar numa categoria chamada entretenimento. Nossa senhora, socorro para quem quiser ler isso aqui. Meu Deus só. Entretenimento, certo? Então temos os negócios de entretenimento. O que a Luana fazia na parte de estudos, de certa forma, estava exatamente aqui. Por quê? Porque ela produzia conteúdo de YouTube, eu saí do negócio sem querer. Ela monetizava o quê? No YouTube. Normalmente, tá? No Brasil, isso é um pouco mais difícil. Mas você conhece vários YouTubers, sei lá, vou dar um exemplo aqui, o Felipe Neto, o Lucas Neto. São negócios de atenção. Eles monetizam a atenção das pessoas. Ah, Marcos, mas depois eles levam para comprar o produto ou levam para comprar o show deles. Tudo bem, mas ele está monetizando a tua atenção. Tudo começa pelo produto deles principal, que é o quê? O vídeo do YouTube. É a mesma coisa do Instagram. Só que no Instagram, especificamente, você vai ter o quê?
Putz, eu vou ter influencer, que é o que eu chamei aqui de influencer, que é o quê? Normalmente são as pessoas que falam de moda, beleza, lifestyle, aquela coisa. Como é que essas pessoas monetizam, Marcos? Do mesmo jeito, elas fazem muito publi, elas têm acordos de cupom, você já deve ter caído algum cupom de influencer, de marca de moda, etc, etc, etc. Funciona. Porém, qual é o grande erro das pessoas, tá? E aí talvez esse seja o seu erro atualmente, quando você pensa em digital. Para você ter um negócio de atenção, sabe o que você precisa ter? De uma coisa chamada audiência. Então, precisamos de audiência. O que é audiência, Marcos? É um grupo de pessoas que te acompanham e vai com a sua cara. Essa é a minha definição da palavra audiência, que talvez seja a palavra que você já ouviu 555 mil vezes. Você precisa de audiência, concorda? Como é que eu vou monetizar um vídeo de YouTube e fazer dinheiro com publicidade se eu não coloco 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas para ver aquele vídeo? A conta não fecha, certo? Concorda que a conta não fecha? E aí entra o segundo caso, que é o quê? Negócios de atenção. Marcos, o que é um negócio de atenção? De atenção não, de solução. O que é um negócio de solução? É um negócio que resolve problemas das pessoas. Você fala, nossa senhora, Jesus amado, que coisa imbecil isso. E é basicamente isso. Para você resolver problema, você precisa da atenção das pessoas. É bom. É óbvio que quanto mais views você coloca no vídeo de YouTube seu, desde que sejam views de pessoas qualificadas, interessadas no seu tema, mais fácil é você vender. Seja lá se você vende curso, se você vende mentoria, se você vende serviço. Um negócio de solução é o foco que eu estou vendendo algo que resolve um problema da pessoa. Não é um curso, não é uma publi. Não é um negócio onde eu preciso botar 1 milhão de views no YouTube para monetizar isso em anúncios ou vender uma cota de patrocínio para o meu próximo vídeo. Muita gente entra no digital com a ilusão de viver de conteúdo. E português, claro, para mim isso é uma puta de uma abstração. A maioria vai nadar e nadar, nadar e vai morrer na praia, ok? Pessoas como a Luana Carolina são a exceção à regra. Não é fácil fazer o que ela fez, não é fácil nem um pouco. Admiro demais a perseverança dela, porque você está produzindo conteúdo na internet há 6, 7, 8 anos, nesse volume, nessa frequência, com essa densidade, nunca parar, é uma coisa meio de psicopata, mas de certa forma o que ela percebeu no meio do caminho é: eu vou fazer muito mais dinheiro vendendo solução para problemas do que eu criando conteúdo e monetizando essa audiência por meio de publi. Ou no caso assim, ela monetizou a audiência dela de estudos como? Por meio da Studies, que era um produto físico, resolvendo o problema da audiência dela. Mesmo que não tenha sido uma coisa 100% intencional desde o início. Eu realmente duvido que ela desde o início tinha na cabeça que ela ia abrir uma marca de papelaria, qualquer coisa dessa. Porque uma coisa que você descobre no mundo dos negócios é que a estratégia vai se desenvolvendo à medida que as coisas acontecem, né? A menos que você seja, sei lá, o Dr. Manhattan e consiga prever o futuro. Se você for, por favor, me fala como eu consigo isso. Mas você resolve o problema. A grande confusão que as pessoas fazem é justamente não entender que você tem um negócio de solução de problemas. E o seu negócio de solução de problemas exige você pensar no teu lead, no teu cliente. E você produzir conteúdo que aumente a consciência daquela pessoa sobre o problema que ela tem e direcione ela para comprar a sua solução, porque você se posiciona como a melhor solução para ela. Todo o trabalho que eu faço aqui de explicar para vocês posicionamento, diferenciação, eu acabei de descrever o porquê eu faço tudo isso. Porque como é que eu vou conseguir vender algo para alguém se eu não estou posicionado na mente daquela pessoa como a melhor solução do mundo para resolver o problema dela? Eu não vou vender. Ainda mais se eu estou falando de vender conhecimento, vender meu cérebro, minha experiência, minha capacidade de resolver problemas abstratos, muitas vezes, imateriais, subjetivos e baseados na minha experiência de vida ou experiência profissional. É difícil se eu não trabalhar bem meu posicionamento, por isso que estamos aqui, aprendendo como os outros trabalham com o posicionamento deles. Isso é muito importante. A Luana tem um negócio que é um misto dos dois, certo? Por quê? Porque ela tem 1 milhão de seguidores. Não é qualquer peão que constrói uma audiência qualificada. Marcos, você acha que a audiência da Luana é 100% qualificada? Nem ferrando. Eu acredito que 10% da audiência dela deve ser hoje qualificada, que já é bastante gente, né? Se você tem 100 mil pessoas que estão interessadas ali, não no teu lifestyle somente, não nas suas compras, ou não caíram de lá na época que você falava de estudos, e hoje são pessoas interessadas nos problemas que você resolve na vida delas, já é meio caminhado para você conseguir vender. Então, temos essa primeira característica aqui da Luana, o fato dela ter nascido como uma produtora de conteúdo influenciadora de estudos,
E ela fez uma mudança absurda nos últimos anos de focar em outros dois grandes temas, que são esses dois aqui, como eu falei no começo do vídeo, que é o tema de produtividade e marketing digital. E vocês estão vendo que é muito grande isso aqui, né? Não é assim. Se você já viu algum dos outros vídeos de análise, você deve lembrar do quanto eu falo sobre a importância do nicho e de você ser específico, e de você falar para um público específico, e você ser bem sniper, na melhor descrição que eu consigo imaginar agora, para na hora de você falar o que você faz. Mas porque a Luana fala de uma forma tão generalista, né? Meio que porque ela pode. E é por isso que é tão difícil você bater no sentido substituir uma marca como a Luana, porque ela é grande, ela é muito grande, ela tem 1 milhão de seguidores, como eu digo, assim, nessas horas o número importa, porque impressiona, você fala, cacete, como é que uma menina de 24 anos tem 1 milhão de seguidores? E ela consegue, atualmente, monetizar isso, resolvendo problemas dessas duas áreas, produtividade e marketing digital. Eu não consideraria hoje, eu considero ela uma influenciadora, mas eu considero ela mais uma influenciadora barra infoprodutora, na verdade, influencer tracinho infoprodutora, do que somente uma influencer. Como muita gente é, porque a influencer, spoiler, tá, gente? Muita gente que é influenciador não faz tanto dinheiro assim, apesar de números impressionantes, porque a audiência é muito desqualificada, a audiência não tá lá para resolver problema, eles só estão lá para entretenimento. Eles estão lá só pelo oba-oba. Eu não acredito que a boa parte da audiência da Luana, eu duvido que seja hoje. Eu acredito que ela deve ter perdido muita gente quando ela fez essa transição. Mas provavelmente o negócio dela foi muito mais lucrativo. Você diminui o número de pessoas, você qualifica muito mais o público, consegue vender com muito mais facilidade. É muito cansativo você trabalhar com pessoas que não querem comprar. E então, hoje a Luana é isso. A Luana é uma especialista em produtividade e marketing digital. Ah, Marcos, como é que a Luana se diferencia no mercado, né? Qual é a EDR dela? Se você caiu de paraquedas aqui e nunca viu algum dos outros vídeos, EDR é o que eu chamo de estratégia de diferenciação radical. Certo? É uma EDR, é uma estratégia de diferenciação radical. O que é isso, Marcos? Basicamente quais são as escolhas que ela faz que a tornam única no seu mercado, oferecendo algo que outras pessoas não conseguem, não querem ou não podem oferecer, e que são coisas muito valorizadas por um grupo específico de pessoas. No caso da Luana, como eu acabei de falar, eu não acredito que o público dela é tão específico assim. Eu fiquei pensando bastante, eu falei, cara, quem é o público da Luana, né? Quem é o público dela de verdade? Para mim o público dela é basicamente, você pode até dividir o público dela, na minha visão, em dois temas. Isso aí é uma das coisas que eu quero falar na minha análise profissional, sempre desde, né, parece um disclaimer do tamanho do mundo. Na minha análise profissional, o fato da Luana querer ocupar esses dois espaços de posicionamento, produtividade e marketing digital, dificultam a vida dela e não facilitam. Eu já vou explicar o porquê. Mas para mim ela fala hoje com dois públicos. A Luana do passado. Isso aqui é principalmente para a galera de produtividade. E aqui, o público do marketing digital é um pouco mais nebuloso, porque é muito generalista. Porque eu vou mostrar um pouco dos infoprodutos da Luana, e eles são infoprodutos que não são específicos para um público. É basicamente para quem gosta da Luana e já produz conteúdo ou quer começar a produzir conteúdo e vê nela um espelho de quem ela gostaria de ser. Então, assim, é um misto de Luana com passado, com pessoas que querem melhorar o conteúdo, que é muito genérico, eu sei. Então, assim, eu diria assim, putz, por isso que assim, eu acho que a Luana é um caso fascinante, é por isso que eu trouxe ela. Eu não acredito que seguir o caminho que a Luana seguiu é o melhor caminho para a maioria das pessoas, porque é um caminho muito mais difícil, honestamente. E eu não acredito que ela escolheu esse caminho de propósito, eu acredito que é literalmente um reflexo dela como pessoa. Vocês viram quando eu mostrei o Instagram antigo, o Instagram novo, como ela como pessoa mudou ao longo dos anos, porque ela não deve
ter começado a produzir conteúdo pensando algum dia fazer dinheiro, ela só queria se expressar. Eu, quando eu comecei a produzir conteúdo, e não foi aqui no YouTube, nem no Instagram, foi no LinkedIn, né? Socorro, mas tudo bem, todos nós temos nossos esqueletos no armário. Eu também só queria me expressar. E eu queria descobrir o que. E aí eu descobri que eu gostava muito de falar e aqui estamos, né? Mas eu não acredito que a Luana, no início, sabia que ela ia ter um negócio ou que ela conseguiria construir um negócio. Eu acho que ela só queria, talvez, ter audiência, talvez querer que as pessoas prestassem atenção nela, que nem eu queria. É o desejo de todo mundo que é motivado pela produção de conteúdo antes de quero vender, quero fazer dinheiro. E ao longo do tempo ela descobriu que ela podia fazer muito dinheiro com isso. E aí hoje ela decidiu, quer saber, eu vou ensinar as pessoas a produzirem conteúdo, porque eu sei produzir conteúdo. Eu tenho 1 milhão de inscritos no canal de YouTube, eu tenho 1 milhão de seguidores no meu Instagram. Isso são duas cartadas de autoridade que é meio indiscutível que você vai pelo menos parar para prestar atenção no que ela tem para te falar sobre o assunto conteúdo, porque é meio que, olha, tá aqui basicamente o meu histórico para provar do que eu sei que estou falando. A parte de produtividade, que é isso aqui, ela é até boa parte do conteúdo da Luana. Então, voltando rapidamente, quando a gente olha, por exemplo, para o YouTube dela é muito bom, eu gosto bastante, por sinal, eu gosto do conteúdo da Luana. Ela fala, como eu disse, ela fala absurdamente bem na frente da câmera e me faz sentir um completo idiota todas as vezes. Mas quando você abre o conteúdo dela, é isso. Acorda, seus sonhos merecem a sua disciplina, 99% da população cai nessa armadilha, seja 1%. Excelentes títulos de thumbs, Luana. Bom clickbait. 3 passos infalíveis para superar a falta de resultado, como eu leio tantos livros, você nunca mais vai enriquecer agindo como um amador. Eu até assisti esse vídeo é muito bom, por sinal. E assim, ela tá sempre falando com quem? Com ela, quem ela era, tá? Isso aqui é o tipo de conteúdo, quem é a sua persona? Você já deve ter ouvido falar disso, se não ouviu, eu vou falar agora. Uma das formas, de fato, de você definir o seu público, quando você fala, putz, eu entendo muito de um assunto, eu quero muito falar desse assunto para as pessoas. Eu acredito que tem mercado nesse assunto, mas eu não sei muito bem quem é o meu público. Meu público, se for um assunto, um problema que você já resolveu para sua vida e você sabe como resolver, e você sabe que é um problema relevante, é um problema que as pessoas deveriam prestar atenção, você falar para o seu eu do passado é muito mais fácil, porque você é só lembrar, beleza, quais foram as merdas que eu fiz na minha vida, onde eu era tão ruim, agora eu vou vender para aquela pessoa. É o que eu chamo de você está vendendo, na verdade, você está segmentando o seu público por situação. Então, eu estou no ponto A e agora eu quero chegar no ponto B. É basicamente assim, você está vendendo uma transformação. O seu produto, o seu conteúdo e o seu produto é a transformação. Para a maioria dos especialistas, eu incluso, esse daqui é o nicho que você foca. Marcos, estou com dificuldade de me posicionar, não consigo atrair o cliente ideal, não consigo me diferenciar no meu mercado, minha proposta é muito genérica, ou minha proposta é impossível de ser entendida, estou com dificuldade de aumentar o meu preço, blá 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 blá. Todas as minhas características do meu lead estão aqui. Minha comunicação é insossa, eu não consigo mostrar que eu sou diferente, etc. A transformação é o quê? Você vai entrar na mentoria, clareza estratégica, e eu vou te dar o acompanhamento durante 6 meses para a gente trabalhar todos os seus pontos. A gente vai descobrir os seus diferenciais, a gente vai construir um posicionamento que te torne muito mais atrativo no seu mercado, a gente vai entender o seu cliente ideal, vai definir o cliente ideal, vai criar a comunicação para o cliente ideal, etc, etc, etc. E você vai chegar no ponto B, sendo visto como a melhor opção do mundo para o seu cliente, certo? Vou escrever isso aqui inteiro, senão... É isso. Eu acredito que boa parte do trabalho da Luana, na parte de produtividade, está aqui. Na parte de marketing também, tá? Porque é fácil. Putz, quem é o cliente da Luana? O cliente da Luana é o cara que não consegue produzir conteúdo, ela também em alguns aspectos, porque talvez eu sei que ela tá falando com um lead mais no início, às vezes não é uma pessoa que nem tem um negócio, mas quer produzir conteúdo porque vê na Luana a possibilidade de, meu Deus, eu posso monetizar e construir um negócio falando de coisas que me interessam. É uma proposta muito vendedora, é uma proposta muito boa, tá? Porém, na minha interpretação, são públicos complementares, mas eles não necessariamente são o mesmo público. E aí entra a questão de, legal, faz sentido para a Luana Carolina falar de produtividade e de falar de marketing digital ao mesmo tempo e vender as duas coisas ao mesmo tempo, que nem ela faz hoje? É possível, ela faz, ela provavelmente vende, e eu novamente, eu sempre vou bater na tecla aqui, eu acho que é uma das maiores aprendizados que pode tirar desse vídeo, quando você tem audiência, você vende. Isso é fato. Quer dizer que qualquer audiência? Óbvio que não. Sua audiência precisa ser qualificada.
Não adianta a Luana ter 1 milhão de pessoas se essa 1 milhão de pessoas não terem interesse nenhum no que ela fala. Eu garanto que ela teve um esforço desgraçado de renovar a base dela quando ela decidiu parar de falar só de estudos e mudou para produtividade e marketing. Mas, voltando ao que eu estava falando, é o caminho mais fácil fazer o que ela faz hoje? Não, não é. É o caminho que necessariamente traz mais resultados no curto prazo? Também não. É o caminho que traz resultados no longo prazo? Talvez. No longo prazo, é uma boa. Quando você para pensar, a própria estratégia dela, a qual eu acabei de me lembrar que eu não falei aqui qual é na minha visão, ela, não escrevi ela para vocês, ela acaba se diferenciando muito por causa disso, porque ela fala desses dois temas ao mesmo tempo. Putz, ela está me ensinando a ser uma pessoa melhor e ainda assim a fazer dinheiro por meio de ser uma pessoa melhor. Se eu fosse resumir, a estratégia da Luana é isso, tá? Só que é mais complexo, porque vocês começam a perceber que a linha editorial da Luana, ou seja, os assuntos que ela traz no conteúdo dela, precisam uma hora estar falando de marketing, uma hora estar falando de produtividade, como é que eu conecto esses dois temas, qual é a narrativa que eu estou vendendo para as pessoas. Eu preciso de uma narrativa central de marca, nome marqueteiro pra cacetes. De uma narrativa central de marca que amarre essas pontas, porque senão vai ficar confuso. Vai ficar confuso para duas pessoas, para a audiência e para a Luana, no sentido até de, legal, qual conteúdo eu produzo. E aí entra a questão um pouquinho de qual é os produtos, né, que a Luana vende hoje. Então, quando a gente olha para os infoprodutos, eu não estou falando de produto físico aqui, nós temos 4 infoprodutos, certo? Stories para enriquecer, story para enriquecer, rotina para enriquecer, execução digital, execução máxima. Bons nomes é bom porque você percebe que quando ela fala enriquecer, isso já começa a dar uma funilada. Então ela está falando de fazer grana, certo? Putz, beleza. Não temos questão com isso. Então, assim, temos aqui, não tem execução digital. Eu sei que esse é um curso mais caro. Se eu não me engano, esse é um ticket de R$ 3.000 ou um pouco menos do que isso, se eu não me engano. No mercado, né, no mercado barra nicho de produção de conteúdo, é um dos cursos mais caros que tem. Preço é posicionamento, nunca se esqueça disso. A Luana não vende coisinha barata e eu acho isso uma puta estratégia acertada do ponto de prático dela, até para não ter um monte de problema. Aí tem o Stories para enriquecer. O que é isso, Marcos? É isso, o guia prático para aumentar suas vendas pelos Stories. Conquiste sua audiência com Stories magnéticos que prendem a atenção e alavancam suas vendas. Uma boa copy. Excelente copy aqui de H1 e H2. E é isso, ela está ensinando o quê, Marcos? Aí você fala, Marcos, o que ela está ensinando? Ela está ensinando o que ela faz. O que ela faz e o que ela também sabe do que outras pessoas fazem que funciona. Ah, mas se eu entrar nos stories da Luana agora, vai ter tudo isso? É óbvio que não vai ter. Mas, ela consegue estruturar, e isso daqui eu acredito que é um dos elementos de diferenciação da Luana. Ela sabe, é uma pessoa que sabe explicar muito bem as coisas. É honestamente que nem eu faço. Isso daí é uma vantagem dela, porque permite que ela consiga ensinar coisas de uma forma mais simples, coisas mais complexas, consegue criar frameworks, consegue explicar o que funciona, o que não funciona, e ela consegue dar densidade, e não se torna um curso raso de stories. Então, é claro que para ela vender um produto desse, a Luana, por meio até da estratégia dela, por tudo que eu percebo, a Luana não vende para quem não vai com a cara dela. O que eu quero dizer com isso? Ela não está vendendo esse curso como um público muito frio, ou seja, pessoas que nunca conheceram ela. Ela usa a estratégia que honestamente é a que eu uso, é a que eu recomendo para 90% das pessoas usarem, porque ela é mais trabalhosa, mas ela no longo prazo é melhor, que é venda para quem vai com a sua cara. Ou seja, construa audiência, produza conteúdo, tenha pessoas engajadas, pessoas que gostam de você e venda para essas pessoas. Faça oferta para quem já está pronto para comprar. É claro que hoje, eu estava olhando aqui, ela tem bastante anúncio rodando ao mesmo tempo. Tem anúncio de story, anúncio de produtividade, anúncio que leva para o perfil, anúncio que leva para o produto. É um perpétuo, ou seja, é um curso, o Stories para Enriquecer é um curso que você pode comprar a qualquer momento. Perpétuo, existe um tipo de estratégia de vendas mais complexo, mas assim, eu sei que parece meio repetitivo, mas é importante, né? Ela tem 1 milhão de seguidores. Os stories dela devem ser vistos aí normalmente por 90, 80, 100 mil pessoas, 200 mil em dias muito bons. É muita gente vendo o teu conteúdo. E aí você faz a conta e você não precisa vender 5 milhões de unidades de stories para enriquecer, para você enriquecer, ainda mais por R$ 500. Então, a estratégia dela de não ter um produto muito barato, na minha visão, é muito acertado. Tá? Quando você fala de um produto de 497, é bom que eu estou desenhando e não está compartilhado, para stories,
Isso daqui, né? E aí, eu não vou abrir esse looping aqui, senão esse vídeo vai ficar até amanhã de manhã, mas quando você pensa em produto, você precisa pensar que tem você, ser humaninho, você marca, né? Você, que nem Marcos, tem o Marcos Marca. Dentro do Marcos Marca existe a marca Marcos tem produtos. Ah, o produto é mentoria clareza estratégica. Ótimo. Dentro, o que que é sobre, qual o tema dessa mentoria? Posicionamento e diferenciação. Show. Dentro deste tema, quais são os seus concorrentes? E aí você precisa entender. Quando a Luana coloca um produto de 497 de Stories, porque a maioria dos cursos de Stories não está no nível de 497, está aqui. 97, 147, R$ 150, 200. Tem muita gente fazendo curso de Stories. E nessas horas você fala, Márcio, como é que ela se diferencia por meio do produto? É meio que o diferencial competitivo da Luana é a própria Luana. Assim como se você quer produzir conteúdo e vender o seu conhecimento aos outros, boa parte do seu diferencial competitivo está na sua didática, na sua forma de interpretar as coisas, na sua forma de explicar as coisas, na sua forma de estruturar pensamentos e concretizar abstrações. Ainda mais quando você está ensinando stories ou comunicação, você está ensinando alguma coisa, né? Você não está ensinando marcenaria. Quando você está falando de conhecimento e conhecimento intangível, que nem eu faço aqui com vocês, boa parte da diferenciação sua e para a pessoa ir com a tua cara e falar cacete, ela entende muito, está o quê? No trabalho de você conseguir explicar as coisas de uma forma única e de uma forma que traga resultados. Então, e aí, a partir do momento que você coloca preço, e preço é uma âncora na nossa cabeça, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, a pessoa foi lá, a Luana colocou o curso dela de Stories a R$ 500. Automaticamente, na sua cabeça, de estou querendo comprar um curso de Stories, talvez você queira, você fala, putz, mas eu já vi curso de Stories de 97. Se o dela custa 497, deve ser muito melhor. Porque a sua âncora de curso de Stories é o quê? É um produto barato. E aí ela coloca um produto que não é muito caro, mas é bem mais caro do que o normal comparado aos outros da categoria. E nessa comparação de categoria, automaticamente ela se destaca por causa do preço, que é uma subjetividade, porque ela poderia cobrar 97. Se eu não me engano, ela cobrou 97 quando ela lançou esse curso pela primeira vez, ela decidiu multiplicar por 5. Eu garanto que as vendas dela aumentaram desde então. Se as vendas não aumentaram, o público que comprou é 1000 vezes mais qualificado, porque um problema do produto muito barato é que você atrai muito perdido e curioso. Você não quer curioso em produtos de educação, porque essas pessoas não aplicam e não têm resultado e não têm depoimento. Então, tem esse produto. Isso é muito interessante. E é claro que combina com toda a estética da Luana. A Luana tem essa estética de ser mais madura, olha a foto dela, é tudo preto, é dourado, é uma coisa mais elegante. Ela não tem cara de marketing digital. Eu acho que isso daí é uma sacada muito boa da Luana nesse momento onde ela quer se posicionar dentro do marketing digital. Esta é uma categoria como um todo muito comercial e comercial meio Casas Bahia. Então é um bagulho varejão é a palavra que eu estava buscando. Ela vai no oposto, então você fala, né, numa analogia muito bizarra, enquanto a galera tá se vendendo uma curso de conteúdo e de stories e whatever, parecendo o Pernambucanas, a loja Pernambucanas, a Luana tá muito mais parecida com a Zara ou até marcas de luxo, tá? Isso automaticamente, gente, isso muda. Posicionamento é um jogo de percepção. Então, na hora que você bate o olho, você fala, puta, esse curso deve ser mais interessante. Quando ela coloca um curso de conteúdo, que seja conteúdo e comunicação por R$ 3.000, e é um curso, não é uma mentoria, não é nada, por R$ 3.000, isso diz muito sobre como ela quer se posicionar na mente das pessoas. Ela não quer se posicionar como uma opção mais barata, ela não quer se posicionar como uma opção mais acessível. Ela quer se posicionar como uma opção mais exclusiva para poucas pessoas. Isso atrai um tipo de público muito mais qualificado de verdade, porque se a pessoa está disposta a investir 3.000, ela realmente vai precisar botar energia e esforço. Você não vai catar novamente o perdido, o cara. Então, muitas vezes, muitas pessoas cometem esse erro de, vou cobrar barato para vender muito, e aí eu tenho um faturamento alto, só que o seu público é muito ruim. E aí você tem reembolso, você tem gente te enchendo o saco no suporte, você tem gente que nunca abriu o teu curso na sua vida. Então, pense muito se vale a pena cobrar barato, porque existe público para tudo. Você pode vender o mesmo curso de Stories por 97, 497 ou 997. Dá para vender, tá? Dá para vender. O Leandro Ladeira vende o curso dele a R$ 1.000 de Stories. Então, pense bastante sobre isso, tá? E aí entra os cursos dela de produtividade. E é uma mesma pegada, né? Mesma estética, muda um pouco, é branco aqui, eu acredito que eles fizeram isso até para se diferenciar.
Então, rotina para enriquecer, até quando você vai continuar vivendo sobrecarregado e deixando seus sonhos em último lugar? Em 10 passos, construa uma rotina funcional que te levará a alcançar os seus objetivos. Uma boa copy desafiadora, difícil de concretizar isso. Vender rotina, produtividade é bem difícil, porque é um tema que muita gente fala que quer, mas na hora de fazer foge, principalmente porque exige um esforço desgraçado. É um curso bem interessante, eu não tenho esse curso, mas é uma proposta muito interessante, muito diferente, assim, um curso de rotina. Não é uma coisa muito comum, é muito comum você ter conteúdo avulso, gratuito disso, e ela estruturou um método. Mas aqui você já vê que é um produto um pouquinho mais barato. Ele é um produto de R$ 300. Não é de graça, novamente, ela poderia estar vendendo isso a 47, como muita gente faz, que quer vender esse tipo de coisa. E poderia estar dando um tiro no pé, atraindo um monte de gente não muito boa. É melhor você vender menos, mas ter isso daqui, do que você vender muito e não ter nenhum depoimento, tá? São dos maiores aprendizados que você pode levar, principalmente se você está querendo vender infoproduto. O depoimento, o verdadeiro e honesto, conta muito para você conseguir fazer vendas futuras. Então, ela é um bom produto, na minha visão, é um produto interessante, é um outro perpétuo, isso para mim complica a execução da estratégia dela, é difícil você ter sustentado perpétuos assim, você precisa estar com muita grana, e mais do que isso, você precisa ter um gestor de tráfego muito bom, porque senão a chance de fazer merda é muito grande. E aí, por fim, temos a execução máxima. Desbloqueie sua melhor versão em 25 dias ativando o modo execução máxima alcance seus objetivos. Melhor desempenho de todas as áreas da vida através do desenvolvimento de uma personalidade focada e constante. Honestamente, lendo pela copy, batendo o olho, assim como eu estou fazendo aqui, que quem sabe faz ao vivo, eu acho esse o produto mais abstrato dela. Eu acho um produto mais complicado de entender. Eu não consigo bater o olho e falar, beleza, mas qual a diferença entre este produto e qual a diferença entre este produto? Esse produto aqui me parece ser mais concreto, né? 10 passos, rotina. Esse aqui ela está vendendo quase uma filosofia de vida. E aí é mais difícil. R$ 1.000 também é um perpétuo. Esse aqui é o produto dela da esteira inteira, que eu diria que é o mais complicado, tá? É o mais complicado e o mais provavelmente onde ela precisa fazer lançamento para fazer essa venda. Ela precisa aumentar muito o nível de consciência para as pessoas entenderem a proposta deste produto. Mas esse daqui foi a esteira de produtos da Luana. É bem interessante, como eu falei, ela trabalha em dois ambientes diferentes, né, que de alguma forma tem uma intersecção entre os dois, ou seja, marketing digital e rotina barra produtividade. São produtos que têm um preço mais elevado do que os outros nos nichos de atuação deles. É difícil de você ver curso de produtividade e rotina por esses preços. É a mesma coisa que o de marketing. O de marketing é um pouco mais comum, mas normalmente quando você fala de um curso de 3.000, por exemplo, normalmente você já está chegando num nível onde não é um curso faça você mesmo, se torna um curso com acompanhamento, ou é treinamento, ou às vezes pode ser até uma mentoria de entrada, alguma coisa assim. Ela já colocou um curso a 3.000. Ah, quanto vende? Não sei. Eu acredito que venda bem, ela tem uma audiência muito grande, ela tem muito lead, mas o meu problema aqui com a estratégia dela é o fato dela estar querendo ocupar duas posições ao mesmo tempo na mente das pessoas, e isso é difícil. É difícil, é uma coisa que eu acho arriscada, é mais complicado, é o caminho mais difícil. Não é o caminho que eu recomendo para você que está assistindo esse vídeo. Eu acredito que é mais fácil você fazer isso depois de muito tempo fazendo alguma outra coisa. Então, se você for aqui no meu canal, você vai ver que tem um vídeo de análise do Pedro Sobral. O Sobral, durante a carreira inteira dele, é conhecido por uma coisa: tráfego pago. Eu te ensino tráfego pago. Ponto. Agora, o Sobral começou a criar um outro canal de YouTube onde ele fala das coisas que a Luana fala, porque ele também é essa pessoa disciplinada, produtividade, hard work, etc, etc, etc. E agora o Sobral começa a falar dessas outras coisas, depois de 6 anos. Mas o Sobral quer ocupar uma única posição na mente das pessoas, gestão de tráfego. O aqui, eu não vou dizer que é um equívoco da Luana, mas é uma escolha estratégica que torna a vida dela mais difícil, na minha opinião, que é você querer ocupar, quero ocupar espaço de produtividade e também o espaço de marketing de conteúdo. Sendo que, na minha visão, até por tudo que eu vi do conteúdo dela, enquanto eu fazia essa análise para vocês, 90% do conteúdo dela não é sobre conteúdo, é sobre isso aqui, que é bom que eu também não estou mostrando. É sobre produtividade, rotina, disciplina, mentalidade, etc, etc, etc. É bem difícil ver conteúdos da Luana sobre conteúdo, tá?
Então, tem algumas coisas aqui no próprio Instagram dela, se eu não me engano. Vamos rolar para cima. Você precisa de aqui, você precisa passar confiança nos seus conteúdos para se tornar reconhecido na internet. Como eu atraio quase 1.000 pessoas para as minhas lives às 5 da manhã, cacete, 5 e 9 da manhã, a mina já está fazendo live. É por isso que ela é milionária, tá? Fica a dica. Tô brincando, não é só por isso, mas isso aqui é muito importante. Cara, porque se ela quer ser conhecida a pessoa da produtividade, da rotina e da pessoa disciplinada, não existe só falar, você precisa fazer, tá? Para qualquer coisa na vida, mas aqui é mais importante ainda. Então, assim, como criar uma comunidade engajada no seu Instagram? Ela fala um pouco mais de conteúdo no Instagram, porque normalmente as pessoas que estão interessadas em conteúdo estão no Instagram, tá? Como transformar engajamento em vendas. Existe uma forma muito simples, comment tie. Então, assim, ela é uma boa professora, eu já comprei cursos da Luana, já vi bastante conteúdo dela, é uma boa professora. Mas eu acho assim, outro dia eu vi de uma pessoa que eu tava pensando em fazer essa análise, comentei, ela falou, putz, eu tenho uma dificuldade, eu não tenho muita clareza sobre quem a Luana é. E não sei se, pelo que ela é conhecida, eu sei que ela é muito grande, eu sei que ela tem 1 milhão de seguidores, eu sei que ela fala muito bem na frente da câmera, eu sei que ela tem uma postura muito firme, isso chama muita atenção, isso diferencia ela, mas eu não sei muito bem pelo que a Luana é. A Luana é a Luana. Então, assim, é meio que, qual é o negócio da Luana? A Luana é a Luana. A Luana é um exemplo da frase, tá? Isso é um bom exemplo. A Luana é um bom exemplo da frase, você é o seu nicho. O que eu quero dizer com isso? Né, que a dúvida de muita gente é qual é o meu nicho, qual é o meu nicho, qual é o meu nicho. Cara, qual problema se resolve na vida das pessoas, esse é o seu nicho. Então, assim, a Luana é meio que ela é o nicho dela. Ela parte de como posso dizer, de uma afirmação, de uma hipótese de que eu posso falar o que eu bem entender para as pessoas, que se eu souber conduzir a atenção delas, e direcionar da forma certa, eu consigo fazer vendas em relação àquele tema. Muita gente faz isso no Instagram, especialmente no Brasil. O melhor exemplo que existe para mim chama-se Ícaro de Carvalho, eu não fiz análise dele ainda, eventualmente eu vou fazer, mas o Ícaro é um mestre disso. E ele consegue vender desde curso de copywriting até curso de casamento, finanças, e se ele quisesse vender, sei lá, água, ele venderia água. É muito complicado fazer essa estratégia do curto prazo. Eu estou repetindo isso várias vezes porque quando eu bate o olho numa influencer que nem a Luana ou numa influencer barra infoprodutora e que parece que está falando sobre nada ou sobre coisas, você fala, nossa, eu quero muito falar sobre coisas também. E aí você só que você esquece que o processo para ela chegar onde ela chegou, meio que ela é quase uma autoprofecia em formato de negócio. Porque ela produziu aquele conteúdo, ela cresceu o canal de YouTube dela, ela criou uma empresa de estudos, de papelaria para estudos, e aí ela mudou as coisas, mas ela já tinha colhido muitos frutos e ela é muito nova, ela tem 20 e pouquinhos anos, então ela é a personagem atrativa, e isso permite que ela se torne o seu próprio nicho, no sentido de, eu vou vender coisas que eu me interesso por. Se a Luana abrisse um clube do livro amanhã, eu sei que ela lê muito e fala muito de livro, ela lutaria o clube do livro dela. A verdade é essa. Talvez ela não queira, mas aí é a questão. Isso aqui é um perigo dessa estratégia, é que é muito fácil você perder o foco. Você começa a ficar desfocado. Porque você começa a cair, às vezes, numa própria falácia, tá? E não estou falando que é o caso da Luana, mas pode ser o caso de outras pessoas, de eu vou falar do que eu bem entender, as pessoas vão comprar. E talvez você descubra que isso começa a desgastar, porque uma das princípios do posicionamento é o quê? Eu preciso ocupar um território na cabeça das pessoas. Isso é posicionamento, ocupar território. Se eu tô querendo. Imagina que eu. Agora vamos uma analogia muito bizarra, mas vai fazer sentido. Imagina que eu tô indo para a guerra e eu invadi o país inimigo, invadi o país vizinho, tá? Eu sou a Rússia, eu invadi a Ucrânia. Qual é o problema de você invadir um país vizinho? Tá? O problema é que ao longo do tempo é muito difícil de você sustentar aquele monte de território. É muito difícil. Quanto mais você expande, mais difícil fica. Você começa a perder força, o elo vai ficando cada vez mais fraco. É a mesma coisa com posicionamento. Quando eu decido ocupar uma posição na mente das pessoas, se eu quero ocupar vários temas diferentes, de falar de muitas coisas diferentes, qual é o grande problema e erro e talvez risco dessa estratégia? Eu vou começar a ficar frágil, porque as pessoas vão me lembrar de mim pelo quê? Ela vai me lembrar porque eu sou a menina da produtividade ou a menina que fala de marketing digital e conteúdo? Ela fala dos dois, né? Mas no que ela é bom de verdade?
putz, o conteúdo dela é muito bom, então ela deve falar bem, ela deve ter um bom curso de conteúdo. É mais ou menos essa lógica que o lead está fazendo antes de comprar alguma coisa. Eu, Marcos, gosto muito mais da estratégia de você ocupar um espaço único e específico na mente das pessoas e pouco a pouco, se eu quiser expandir, eu vou. Então é o que o Sobral faz muito bem atualmente. Então o Sobral vai lá e ele começa a colocar uma pitadinha de outros assuntos que fogem do mundo do tráfego pago. Porque ele quer. Mas ele ainda se quer conhecido pelo quê? Putz, eu quero ser conhecido como gestor de tráfego, o número 1 na gestão de tráfego no Brasil. Então eu vou construir toda a minha EDR, toda a minha estratégia de diferenciação radical baseada nisso, nesse objetivo. É perfeito, funciona. Funciona, tipo, funciona. Veja o vídeo dele que você vai entender como funciona. Funciona muito bem. A Luana, não estou dizendo que não funciona, mas você percebe como fica mais complicado. E eu digo complicado, que eu estou falando para ela, nem sei se ela vai ver esse vídeo, mas para ela mesmo é mais complicado. Porque ainda mais quando você tem 4 produtos sendo vendidos, que na minha visão, ali aí eu tô pitacando o negócio dos outros, eu acho muita coisa, tá? Eu não apenas eu acho, como eu acredito que é muita coisa, porque é muito difícil de você direcionar a atenção de uma audiência. E não esquece que quando eu falo de um negócio de vender meu conhecimento, é o quê? Estou pegando pessoas, tá? Estou direcionando a atenção dessas pessoas para algum lugar. Fim. Quando eu estou vendendo 4 produtos e 3 deles são perpétuos, ou seja, não existe encerramento de carrinho, eu sou uma loja, imagina que eu sou uma loja, eu preciso o quê? Direcionar essas pessoas para os 3 produtos ao mesmo tempo. Tudo bem que os produtos dela conversam entre si. Só que é realmente complexo você fazer estudo de venda. Eu sei que ela está investindo bastante em tráfego e tudo, mas é realmente mais complicado. Você vê que o processo de venda é mais confuso, ele é mais complexo. Tem mais passos e tem mais chance da pessoa desistir da compra porque ela não tem uma direção única, ela tem 3 direções para ir, 4 se você considerar o produto dela que é para o lançamento. Então, uma das coisas que eu provavelmente faria se Luana me contratasse para ser estrategista dela é falar, cara, corta os produtos, a gente vai vender um só. Vai vender 2 no máximo. Não vai ter tudo este produto. Existe uma falácia que as pessoas acreditam que a esteira de produto ser extensa é melhor e não é. Como eu mostrei também no análise do Sobral, ele vendeu um produto só durante anos. Não quer dizer que você não pode fazer pequenos lançamentos, alguma coisa, outra coisa ali quando você fala de produto digital. Mas toma cuidado se você quer vender muita coisa ao mesmo tempo, porque é muito difícil. Você vai fazer um esforço de venda desgraçado e provavelmente vai ter dificuldade de vender tudo aquilo, certo? E aí, o que eu estou lembrando agora e retomando o que eu falei um pouco mais no começo do vídeo, a Luana tem um negócio que é um misto de negócio de atenção com negócio de solução. Ela monetiza pela atenção das pessoas. Eu também monetizo. Porque o quê? Eu preciso captar a atenção da pessoa que tem interesse em posicionamento e direcionar ela para um lugar. No caso da minha mentoria. No caso da Luana, ela está captando a atenção da pessoa que tem interesse em produtividade, rotina, disciplina, se tornar uma pessoa melhor. E está direcionando isso para algum desses produtos dela. Ela, ao mesmo tempo, ela também está direcionando a atenção da pessoa que tem interesse em conteúdo. Qual o problema disso? Eu preciso direcionar a atenção de 2 pessoas que talvez sejam leads completamente diferentes entre si. Então, é um pouco mais complexo essa estratégia de diferenciação radical dela, de ser essa pessoa que te faz enriquecer e tornar a sua vida melhor por meio da disciplina, por meio da execução máxima, como ela gosta de falar. É uma estratégia mais complexa. Eu, se fosse escolher, eu escolheria um dos temas e focaria nela. Dito isso, ela ainda não deixa de ser uma das pessoas mais interessantes que existem, porque ela é o exemplo prático de que sim, você pode construir um negócio produzindo conteúdo. Você só precisa estar disposto a produzir isso durante anos. É essa parte que muita gente não conta da como eu monetizo o meu conhecimento na internet. Esteja disposto a produzir muito conteúdo e se tornar excepcionalmente bom naquilo durante anos, que foi exatamente o que ela fez, é exatamente o que ela vende. E é por isso que a Luana se torna tão interessante, porque ela é o negócio dela, como eu falei, ela é meio um negócio de autoprofecia nesses aspectos, de ser uma pessoa que falou que ia ser muito boa, se tornou muito boa e agora fala, eu vou te ensinar a ser muito boa. É muito interessante, é muito conteúdo de documentação da jornada, né, que a gente gosta de falar, ou seja, fui documentando a minha vida, o que eu estava fazendo, minha vida é interessante. Tem sim um pouco de lifestyle, não poderia dizer que não tem, no caso da Luana, na venda do processo de construção de posicionamento dela, e mas é um estilo de vida o quê? Tem o lado de aproveitar a vida, e a Luana mora num apartamento incrível, e ela tem um carro incrível, ela viaja, etc, 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 mas ela estuda muito, e ela vai mostrar nos stories dela o quê? Ela estudando e tudo. Então, é uma audiência que está interessada na vida da Luana, mas não está interessada somente na vida da Luana, que é, como eu falei, o problema dos influencers. O problema dos influencers é que eles estão vendendo ar, porque
porque eles estão ali como, muitas vezes, palhaço do circo deles e eles descobrem que ninguém está muito afim de pagar por aquele para sustentar o circo. Então ela soube fazer isso muito bem. E ela soube também trabalhar a questão do posicionamento ao longo do tempo, de mudança de posicionamento. Eu acho que isso daí é uma das coisas mais interessantes da Luana, que é ela começou por um caminho, foi para outro. Isso daí é uma prova de que o seu negócio não é fixo, não é porque você começou por uma coisa que você vai se manter nessa coisa. Eu mesmo sou a prova disso, porque eu também já mudei. Eu sempre falei de posicionamento no meu conteúdo, mas nunca tornei ele o tema central. E eu tomei essa decisão. Minha vida está muito mais fácil a partir de agora, desde que eu decidi tornar o meu conteúdo somente sobre posicionamento e diferenciação, que é o assunto que eu mais gosto e, honestamente, é o assunto que mais tem demanda de mercado. E eu coloco o quê? Os outros temas que eu gosto de falar sobre, pensamento estratégico, tomada de decisão, etc., o quê? Embaixo disso. Então, o que a Luana mudou de, olha, eu falo de estudos, o que ela mudou é, eu vou falar de produtividade, embaixo vai ter estudos, e aí eu consigo direcionar a atenção das pessoas para a study, se eu quiser, por exemplo. Ela é uma pessoa interessantíssima, tem muita coisa que daria para falar em detalhes aqui, aprofundar na materialização da estratégia dela em termos de conteúdo, aprofundar mais sobre os produtos, mas eu queria dar esse overview sobre a Luana Carolina, porque ela é realmente um personagem fascinante, e eu digo personagem só no sentido de alegórico aqui da palavra, de ser uma pessoa muito jovem, que conquistou um espaço considerável na base do conteúdo e na base de uma persistência desgraçada ao longo de anos produzindo conteúdo, e óbvio, não qualquer conteúdo, mas um conteúdo bom que foi construindo na mente das pessoas essa posição da Luana. E claro, como eu já coloquei aqui, tem a questão dela estar querendo ocupar duas posições ao mesmo tempo, que complica um pouco a vida dela. Porém, é claro, as coisas estão dando certo porque é só olhar os resultados dela e o resultado de engajamento, de vendas, etc, etc, etc. É uma pessoa que vale a pena você acompanhar. E eu trouxe ela aqui justamente para ser esse exemplo de como você vende a si mesmo na internet e constrói um negócio em torno de você. Assim, não existe negócio sem Luana Carolina, vamos deixar isso bem claro. O negócio dela é impossível de ser despersonalizado e, honestamente, para mim, a visão ela tá certa. É a estratégia que eu também recomendaria para a maioria das pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário e nos vemos semana que vem com mais um vídeo de análise de posicionamento aqui no canal. Um abraço.